Bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração que se encontra em Isaías 43:19, que vai dizer assim: Eis que faço uma coisa nova, algo sairá à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos ermos. Aleluias. Deus transforma o deserto em lugar de milagre. Aonde não há saída, Ele cria caminhos. Aonde não há vida, Ele faz fluir rios. Aleluia. Aí você me fala, Graça, você iniciou este ano falando sobre deserto. Por que que você está falando sobre deserto? Simples. Nós passamos pelo deserto para ser tratados, para ser curados, para ser liberto, para ser transformado, restaurado, para que nós possamos entrar na terra prometida e viver a promessa que o Senhor fez na minha vida e na tua vida. Porque se a gente não for passar pelo deserto para ser tratado, para ser curado, para ser lapidado, nós não vamos conseguir viver a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Jesus precisou passar pelo deserto. Antes de iniciar o seu ministério, ele foi para o deserto, ele foi tratado, ele foi tentado, para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus sobre a vida dele. Moisés, ele era um hebreu, ele foi criado como filho da filha de Faraó. Num determinado momento da sua vida, ele teve que fugir para o deserto, porque o Senhor tinha propósito na vida de Moisés. E no deserto ele foi tratado, no deserto ele foi transformado, ele foi restaurado, ele foi lapidado, aleluia, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. E Moisés, quando ele saiu do processo do deserto aprovado, ele foi tirar Israel da mão de Faraó. Ele foi resgatar o povo de Deus, aleluia. Nós vemos Elias. Elias, ele foi um homem que ele foi usado tremendamente pelo Senhor, mas por causa de uma palavra de uma mulher, ele foi para o deserto. Lá no deserto ele foi tratado, ele foi transformado, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele e ele levantasse um sucessor, aleluia. Porque na minha vida e na tua vida vai ser diferente? Não vai ser diferente, porque nós temos promessas de Deus. O Senhor nos chamou com propósito. Para que o propósito dele se cumpra na minha vida e na tua vida, nós precisamos ser lapidados, nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser restaurados, aleluias. E esse é tão interessante que o deserto não é lugar de morte, é lugar de transformação, aleluias. Muitas pessoas pensam que estão abandonados por Deus quando estão no deserto, mas na verdade não. Deus leva no deserto, ele não abandona ninguém lá. Como eu já disse, foi no deserto que Deus tratou o povo antes da promessa. Foi no deserto que Jesus foi fortalecido antes do seu ministério. E é no deserto que Deus trata aquele que ninguém vê, aleluias. E é tão interessante que no deserto revela umas três coisas em nós. Quem, quem nós somos sem plateias? Aleluias. Em quem você confia quando tudo falta? Muitas das vezes nós confiamos tanto no ser humano, porque nós temos tudo, nós somos confiantes. Mas quando falta, quem? Quem nós vamos confiar? Porque quando falta, todo mundo desaparece. Aleluia.
E muitas das vezes não fica ninguém, só fica nós e Deus. E nós começamos a questionar, nós começamos a blasfemar. Misericórdia. E é no deserto que o Senhor quer nos tratar, Ele quer mostrar quem nós somos e nos transformar, para que nós possamos entrar na terra prometida e viver as promessas, aleluias. Se você ama a promessa ou o Deus da promessa, quem você ama? A promessa ou o Deus da promessa? Porque é mais fácil, né, você amar a promessa. O difícil é você amar o Deus da promessa. Porque o Deus da promessa, ele vai te colocar em situações para te tratar, para te transformar, para te restaurar, para mudar as nossas essências, para que nós possamos viver aquilo que ele tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. E no deserto, falta recursos, mas não falta presença, aleluias. No deserto falta água, mas não falta provisão, aleluias. Falta resposta, mas não falta o propósito, aleluias. Deus usa o deserto para quebrar o nosso orgulho, para curar feridas, para alinhar nossos corações. Muitas das vezes nós somos tão orgulhosos, mas tão orgulhosos porque só eu faço, só eu sei, só eu, só eu, só eu, só eu. E quando o Senhor nos leva para o deserto, o só eu acaba. Aí só fica mesmo só nós, né? O eu faço, não tem mais. E o Senhor nos transforma. Porque Ele nos mostra que não é eu faço, nós vamos fazer sim, se o Senhor permitir. Nós dependemos dEle para fazer alguma coisa. Porque se Ele não permitir, a gente não consegue fazer nada. Nada nós somos sem Deus, aleluia. E muitas das vezes estamos cheios de feridas, cheios de amarguras. E nós estamos lá, né? Todos cheios de pampa. Ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro. Mas só Deus sabe como está lá dentro, quebrado, destruído. Aí Ele nos leva para nos curar, para nos restaurar, para nos renovar na presença dEle, para que a gente possa viver o que Ele tem para as nossas vidas. Porque Ele não vai permitir que eu e você viva a promessa da maneira que nós nos encontramos, não. Porque no momento que a gente começar a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, do jeito que nós estamos, a promessa não vai ser bênção, vai ser maldição. E nós vamos começar a falar contra Deus. Nós vamos começar a murmurar, nós vamos começar a questionar. Então o Senhor precisa tratar a minha vida e tratar a tua vida para que a gente possa viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas em nome de Jesus. E o nome dEle ser glorificado através das nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Porque ninguém entra na promessa sem passar pelo processo. Ninguém vive a promessa sem passar pelo processo. Nós precisamos passar pelo processo. É necessário passar pelo processo, aleluia. Se você está no deserto hoje, entenda isso. Não é castigo, é preparação, aleluia. Deus não te levou para te envergonhar. Ele te levou para te fortalecer, aleluia. No deserto não vai te destruir, vai te posicionar, aleluia. Você não vai morrer no deserto, aleluia. Você vai sair dele mais forte, mais maduro e pronto para viver o que Deus prometeu. Porque quem é provado no deserto governa a promessa, aleluia. E muitas das vezes nós estamos no deserto e a gente não consegue sair do deserto porque nós não entendemos que o Senhor ele está requerendo algo nosso. Ele quer que nós verdadeiramente nos vaziamos de nós para que Ele se encha em nós, para que Ele venha transformar, para que Ele venha quebrar o nosso orgulho, tirar tudo aquilo que não o agrada e nos encher daquilo que Ele tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. E é tão interessante que quando Mordecai ficou sabendo que os judeus foram vendidos, ele virou para Esther, que estava lá dentro do palácio. E ele mandou falar para ela: olha, se você não tomar uma posição, nós vamos morrer. E a Esther, ela olhou e falou: mas meu Deus, e agora? Só que
Ela, para entrar na presença do rei, o rei precisava inclinar o cetro para ela. Só que antes dela chegar na presença do rei, ela precisou ser preparada. Ela saiu da casa do seu tio, ela foi para dentro do palácio e ela passou um tempo sendo preparada, um tempo sendo tratada para poder assumir aquilo que Deus tinha para a vida dela, que era ser rainha. Se Deus fez isso com Esther, imagina aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Só que Ele não vai colocar a gente no lugar de honra de qualquer maneira. Ele quer nos tratar, Ele quer nos limpar. Por isso que o Senhor ele tem falado comigo. Começa em mim. Ele me deu essa palavra de Isaías 43, 18 e 19. Que Ele faz surgir água no deserto, luz na escuridão. Então ele está falando, eu vou te levar para o deserto. Porque eu quero que você esteja mais perto de mim, eu quero que você esteja mais limpo, eu quero que você esteja preparado para viver o que eu tenho para a tua vida. Porque não adianta eu colocar você no lugar de honra se você não está preparado, logo você cai. Logo você se frustra, logo você se rebela. E eu preciso de você curado, sarado, liberto, restaurado. E é isso que o Senhor está chamando. Ele está nos chamando a nos abrir para viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas sem reserva. Muitas das vezes nós queremos viver a bênção, só que nós não queremos passar pelo processo. É necessário passar pelo processo para que nós possamos ser transformados. E é tão interessante que o Saulo, né, que se transformou em apóstolo Paulo, ele era um homem que conhecia as letras, ele conhecia as escrituras, mas ele não tinha o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, aleluia. E quando ele teve este encontro, foi necessário ele cair no chão. Porque quando nós caímos, nós nos humilhamos, ele ficou cego. Foi necessário Ananias ir lá orar por ele, para que a visão dele fosse restaurada. E a partir daquele momento, e ele vira e fala assim, mas quem é o Senhor? E Deus fala para ele assim, eu sou aquele que tu persegues, porque Saulo, ele perseguia os profetas, os filhos de Deus que estavam levando a palavra. E ele achava que só ele conhecia, só ele sabia. Ele estava equivocado, porque ele conhecia só a letra. Ele conhecia a palavra, mas ele não tinha intimidade com o Espírito. Quando o Espírito se revelou a ele, ele foi transformado, os seus olhos foram abertos, ele começou a enxergar. E hoje, nós vemos que Paulo, ele é o maior líder nas Escrituras, que deixou manual para a minha vida e para a tua vida. Ele nos conduziu como nós devemos nos comportar como servos do Senhor. Mas para isso ele precisou passar pelo processo. Ele não era o bam, bam, bam. Ele se achava, mas ele não era. Porque faltava o que? Faltava o Espírito Santo de Deus. E eu e você, nós temos o Espírito Santo. Mas muitas das vezes nós não nos abrimos para que o Espírito Santo venha nos moldar, venha nos transformar de dentro para fora. Nós temos que abrir nosso coração e falar, Senhor, entra na minha vida. Eu entrego o meu coração, eu entrego minha mente, eu entrego meu sentimento, eu me entrego o meu andar, o meu falar, o meu caminhar, eu entrego tudo que eu sou a Ti. Muda a minha história, me transforma, me lapida de dentro para fora, por mais que me doa. Pode operar a Tua obra na minha vida, porque eu quero ser instrumento Teu nesta terra.
Eu quero falar do teu amor nesta terra, eu quero pagar o preço para viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, aleluias. E muitas das vezes nós não queremos nada disso. Nós só queremos mostrar que Deus nos abençoou. Mas ser transformado, nós não queremos. Então nós precisamos nos abrir para ser transformados, para ser curados, para ser sarados. É necessário passar pelo deserto. Infelizmente, é necessário passar pelo deserto. Mas lembre, no deserto você não está só. O Senhor está contigo. No deserto vai ter provisão. No deserto vai ter palavra que vai nos sustentar. No deserto, o Senhor está conosco, nós não vamos estar sozinhos. Então aceite o processo e fala: Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu entrego nas tuas mãos, que a tua vontade seja notória, Pai, na minha vida, e me ajuda a passar por este processo, para que teu nome seja glorificado e exaltado através da minha vida. Aleluia. Se essa palavra te tocou, compartilhe este vídeo, se inscreva, dê um like, para que vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. E aonde chegar o som da minha voz, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja mudança de sorte, cadeias sejam quebradas em nome de Jesus Cristo, que nós possamos sair deste deserto com a vitória nas nossas mãos e cheio da presença do Senhor, aleluias. Que nós possamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, aleluias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor responda os olhos dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Se o Senhor assim permitir, estarei de volta trazendo um momento de oração. Deus te abençoe. Fique na santa paz do Senhor. Tchau, tchau.